Vamos começar? Irmãos, o texto que nós vamos estar estudando hoje está em Lucas, capítulo 11, no versículo 29 a 32. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 29 ao 32. Eu vou ler em nome de Jesus. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer o seguinte: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. O tema desta live, desta mensagem é: Senhor, nos dê um sinal. Ok? Então, irmãos, eu quero iniciar falando o seguinte. Nesse texto, Jesus comenta sobre o desejo que tanto o povo de Israel como as suas autoridades religiosas tinham por sinal do céu. Se você analisar os evangelhos, você vai encontrar algumas passagens bíblicas onde os judeus, tanto a multidão como os fariseus, escribas, eles pedem ao Senhor um sinal. E, na verdade, durante toda a sua história, Israel tinha se acostumado com os sinais de Deus. Por que Israel construiu o hábito de buscar sinais? Porque desde a sua origem, Deus manifestou os seus sinais em Israel. Desde o surgimento da nação, Deus atua de uma forma muito presente, real, na vida do povo. Então o povo, na sua história, se acostumou a pedir a Deus sinais do céu. Ok? Por isso que não é estranho eles pedirem sinais. Nós podemos ver isso, 1 Coríntios 1, 22, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, olha o que o apóstolo Paulo responde. 22 a seguir, né? Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O próprio apóstolo Paulo revela que os judeus tinham esse hábito de pedir sinal. Em Mateus 16:1, existe uma passagem bíblica onde eles também pedem sinal. E chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Então, o sinal, pedir sinal do céu, era algo comum. Repetindo. E esse sinal que o povo aqui pede a Jesus em Lucas 11, de 29 a 32, na história aqui, o sinal do profeta Jonas, o povo pede a Jesus um sinal.
E qual era o sinal que eles estavam pedindo a Jesus? Um sinal que comprovasse se Jesus realmente era o Cristo. Eles estavam pedindo a Jesus um sinal. Por isso que Jesus diz, o texto diz, e ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração. Ela pede um sinal. E não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Ok? Então, o sinal que eles pediram aí foi a fim de que Jesus provasse, com alguma coisa extraordinária, se ele realmente era o Cristo. E Jesus responde que uma geração má e adúltera, maligna e adúltera, não tem direito de pedir um sinal. Então aqui está a primeira lição. Deus não dá sinal do seu poder, da sua presença, para pessoas malignas e adúlteras espiritualmente. Deus não sinaliza coisa alguma para o infiel. Deus não dá sinal. Uma geração corrompida, má e adúltera, maligna, Deus não dá sinal. Isso é importante a gente frisar. Exceto o sinal que o próprio Deus nos dá, o sinal de Jonas. O povo pediu a Deus um sinal e o Senhor falou que não seria dado o sinal que eles queriam. Quem nunca pediu um sinal a Deus? Dentre vocês que me assistem, que servem a Jesus, quem nunca pediu um sinal a Deus? Ô Senhor, me dê um sinal, me dê uma prova, tal. Todos nós pedimos sinal a Deus, em algum momento. Principalmente quando nós somos novos na fé, nós temos o hábito de pedir a Deus um sinal, né? E nem sempre o sinal que a gente pede, Deus vai nos dar. Mas Deus dá o seu sinal. O povo pediu a Jesus um sinal, mas Deus já havia dado sinal. Interessante que às vezes a gente, ao invés de olhar para o sinal que Deus está dando, a gente fica buscando em Deus o nosso sinal. Ah, se Deus existe, eu quero que aconteça isso. Se Deus está comigo, eu quero que isso ocorra. Ao invés de você querer que Deus responda ao seu pedido de sinal, preste atenção no sinal que ele já está dando. Porque Deus estava dando sinal ao povo. A própria presença de Jesus ali em Israel era um sinal. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus curou leprosos. Jesus ressuscitou mortos. Jesus restaurou paralíticos. Jesus libertou endemoniados. Jesus curou lunáticos. Jesus derramou graça e perdão a tantas gentes. Jesus restaurou a vida de prostitutas, de homens malignos. Precisa sinal maior do que esses? Jesus já estava dando sinal. Mas eles estavam tão cegos que eles não enxergavam o sinal que Deus estava dando. E eles estavam pedindo os seus sinais. E Jesus assim, não vou dar. Não será dado, porque vocês são a geração maligna. Nenhum sinal será dado. E não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E Jesus continua mostrando a eficácia do sinal de Deus. E Deus mostra, através desse texto, que o sinal que ele dá é eficaz. O sinal que Deus nos dá, ele é suficiente. E o sinal que Deus deu aos ninivitas foi suficiente. Qual era o sinal de Deus para os ninivitas? O próprio Jonas. O próprio Jonas era sinal de Deus para os ninivitas. E os ninivitas creram no Senhor. No versículo 30 diz,
Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. O Senhor estava mostrando para aquele povo: vocês pedem um sinal para mim, mas o Pai já deu um sinal. Eu sou o sinal dos céus na terra. E a prova que vocês são malignos, que quando Deus mandou Jonas, Jonas foi sinal de Deus para os ninivitas e eles creram no sinal de Deus. E eu que sou maior do que Jonas, Jesus dizendo, eu sou maior do que Jonas, eu sou maior do que Salomão, vocês não acreditam em mim como sinal de Deus para vocês. Né? Jesus continua mostrando a eficácia do sinal de Deus em que os ninivitas se arrependeram. No versículo 31, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. A rainha do sul aqui é a rainha de Sabá. A rainha de Sabá também, ela repreende com a sua vida aqueles que estavam pedindo sinal para Jesus. Jesus está dizendo, olha, a rainha de Sabá, ela foi alcançada pela glória do Deus eterno, porque ela entendeu que Salomão era o sinal de Deus naquele momento. Salomão era o sinal de Deus com a sua sabedoria. E a rainha de Sabá sai da sua terra e vai até Salomão, se encanta com a sabedoria de Salomão e se torna uma serva do Senhor. E o Senhor diz, a rainha de Sabá, a rainha do sul, vai julgar vocês. Porque o sinal que eu dei para ela foi suficiente. O sinal que eu dei para ela. E ela foi tocada pelo sinal de Deus na vida de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No versículo 32 diz, os ninivitas, os homens de Nínive, se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ok? Então, irmãos, Jesus continua mostrando a eficácia do sinal de Deus em que os ninivitas se arrependeram, em que a rainha do sul se arrependeu, mostrando que a dificuldade de crer não está na falta de sinais que pedimos, ou que esperamos, mas num coração maligno e adúltero. A dificuldade daquele povo em crer em Jesus não estava na ausência dos sinais que eles pediam, ou esperavam, mas estavam no coração duro para não entender os sinais que Deus estava dando. Você sabe o que é um sinal? Você sabe o que é um sinal? A palavra no grego para sinal, nesse texto, e em várias outras passagens também, a palavra no grego para sinal é semeion. Semeiam. E é um sinal, um milagre, indicação, marca, símbolo. Geralmente, um sinal milagroso, dado especialmente para confirmar, corroborar ou autenticar. O sinal é algo que Deus dá para confirmar ou para autenticar a sua presença ou o que ele falou para os seus servos. É um sinal, é semeion. Um sinal, um milagre, uma marca, um símbolo. O sinal, ele é a prova que a fé precisa. Toda fé tem um sinal. Eu falei esse dia sobre fé,
né? Que a fé, ela se apoia em uma prova. E qual é a prova? O sinal. A prova que autentica a certeza da fé é o sinal. O sinal é a prova, é a marca. São as digitais que Deus deixa para mostrar que Ele está ali. Aleluia! É o sinal. É um sinal dado para confirmar, corroborar, autenticar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus dá sinais? Deus dá sinais? Dá. Deus dá sinais. A nossa relação com Deus é marcada por sinais. Então, não precisamos pedir sinal a Deus. Porque na nossa relação com Ele, Ele nos dá sinal. Toda vez que você percebe a presença de Deus na sua vida, é um sinal. Toda vez que a gente perceber Deus, numa música, em uma oração, numa mensagem da live, numa leitura bíblica, em qualquer circunstância, quando você percebe a presença real de Deus naquele momento, naquela situação, é um sinal. Não precisamos pedir sinal, porque Deus nos dá sinal. É pecado pedir sinal? Não é. Mas é perigoso. É perigoso pedir sinal. Geralmente, quem é novo na fé pede muito sinal. Cuidado. Então aprenda. Deus dá sinal? Dá. Deus confirma a sua ação conosco? Confirma. Ele prova que está conosco? Prova. Ele prova que falou conosco? Prova. Sempre. É pecado pedir sinal? Não é. Mas não construa a sua relação com Deus querendo que Deus corresponda aos seus pedidos de sinal. Porque nem sempre o pedido de sinal que você está fazendo a Deus se agrada. E às vezes o maligno, ele nos induz a pedir a Deus um sinal para a gente pecar contra Deus. Se você pedir um sinal a Deus, peça com temor, humildade e dependência de Deus. Mas saiba, neste exato momento que eu prego, Deus está dando sinal a algumas pessoas. Algumas pessoas que estão me assistindo, ou que vão me assistir, vai dizer, rapaz, eu estava pensando nisso. E eu estou falando agora. É o sinal. Deus dá sinal. Sempre dá. Qual é ou quais são as fontes dos sinais de Deus? Quais são as fontes dos sinais de Deus? Irmãos, o sinal de Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio sinal de Deus é a própria Trindade. Em 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, no versículo 29, preste atenção nisso. Preste atenção nessa leitura. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. A partir do 6. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue.
E o Espírito é o que testifica. O Espírito é o sinal. Porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. 3 são os sinais do céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Agora na terra tem um sinal de Deus na terra. O sinal de Deus nos céus, para nós, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E qual é o sinal de Deus na terra? Versículo 8. 1 João 5, 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. O sinal de Deus na terra é o Espírito Santo. Todas as vezes que o Espírito Santo age numa leitura bíblica, numa oração, numa pregação cheia da unção, ele testifica com o nosso espírito que ele está falando, que ele está ali. E essa testificação é o sinal. E a água, pastor? Diz que na terra, diz que o que testifica de Jesus na terra, né? É o Espírito Santo testifica de Jesus, e a água e o sangue. Em relação a Jesus, a água pode ser uma referência ao batismo. Quando Jesus começa o seu ministério, ele é batizado no Rio Jordão e há um testemunho de que ele é o Cristo. O Pai e o Espírito Santo dão um sinal de que Jesus é o Cristo. O sinal que o povo estava pedindo para Jesus havia sido dado no batismo de João, quando ouviu uma voz do céu que dizia: "Este é meu filho amado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo", melhor dizendo. E ali foi um sinal. Quando vem o Espírito Santo, como se fosse uma pomba, né? Em forma corpórea, como de pomba, é um sinal também. Então, na terra, quem testifica de Jesus é o Espírito Santo, a água, que pode ser uma referência ao início do ministério de Jesus. A água também pode ser uma referência à própria palavra escrita, porque a palavra é água. Nascer do Espírito e nascer da água é nascer da palavra. E o sangue? O sangue é o sinal na cruz. Quando Jesus derrama seu sangue na cruz e morre, houve sinal. Houve uma voz do céu, houve trovões, terremotos. O centurião disse: verdadeiramente, este era Filho de Deus. E o sangue também dá sinal até hoje. O nome de Jesus, quando você professa o nome de Jesus, o Espírito Santo se move. Quando você invoca o sangue de Jesus, o Espírito Santo também se move. Então, o Espírito Santo, ele é o sinal dos céus na terra. Tudo que é feito com verdade, tudo que é feito para a glória de Deus, tudo que é feito segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo aprova. Aprovando, ele dá um sinal para nós de que ele está nesse negócio. Eu sinto que o Senhor está aprovando minha mensagem. E ao aprovar a minha mensagem, ao aprovar o que eu estou fazendo e falando agora, ele testifica no seu coração que ele está comigo nessa palavra. É um sinal. Ok? A quem é dado o sinal? Né? Então, primeiro, o que é o sinal? O sinal é, vamos lá, recapitulando, o que é sinal vem da palavra grega semeion, é um milagre, uma indicação, é uma marca, é um símbolo. Geralmente é dado para confirmar, corroborar ou autenticar,
algo de Deus. Até na volta de Jesus ele dará sinal. Ele dará o sinal. E vereis o sinal do Filho do Homem. Deus diariamente nos dá sinal. O sinal é o toque dele. O sinal é ele se deixando perceber. Nenhum servo fiel a Deus serve a Deus com ele offline. Aleluia! Louvado! Deus está sempre online. Ele está sempre no sinal. Ele está sempre online. É a gente que não percebe. O sinal de Deus é ele presente sempre conosco. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Aleluia! Ele está sempre online. Ele está sempre lhe dando um sinal. Precisamos desenvolver a capacidade de perceber o sinal de Deus. Ok? Deus dá sinais ainda hoje? Sim. Qual é a fonte dos sinais de Deus? Nos céus é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Na terra é o Espírito Santo, a água e o sangue. Mas o Espírito Santo, resumindo. A quem é dado o sinal de Deus? A multidão pediu a Jesus, lá em Lucas 11, 29, né? O Senhor falou, olha, e ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. O Senhor não dá sinal a incrédulo, o Senhor não dá sinal a ateu, o Senhor não dá sinal a arrogante, a maligno. Mas a quem Deus dá sinal? Deus dá o seu sinal aos humildes e fiéis. Deus dá, o sinal de Deus são para os humildes e fiéis. O Senhor já deu muitos sinais para você hoje. E é bem provável que muitos de nós nem percebeu. Sabe por quê? Porque quando você não percebe o sinal de Deus na sua vida, não é o sinal de Deus que está desligado, é o seu que está desligado. Deus está sempre online, mas a gente fica muitas vezes offline esperando o sinal de Deus. O sinal de Deus é dado para os humildes e fiéis. E é percebido por aqueles que estão atentos. Jacó teve um sinal de Deus e ele disse, o Senhor estava aqui e eu não percebi. O Senhor estava comigo e eu não percebi. Aprenda. Assim como a gente precisou aprender a orar, assim como a gente precisou aprender a conhecer a palavra, precisou aprender a ser discípulo, aprenda a perceber os sinais de Deus sobre a sua vida. Pela misericórdia de Deus eu tenho aprendido. É muito bom, viu? É muito bom quando a gente aprende a perceber os sinais de Deus. Não é achismo, não. Não é espiritualizar as coisas, né? Viu uma esperança, aquele bichinho esperança pousou. É Deus, não é isso não. Em nome de Jesus. Tem gente quando vê uma borboleta, olha, é o sinal de Deus. Olha, Deus está falando comigo por essa borboleta. Não estou falando isso não. Eu estou falando quando Deus... Ele, de uma forma clara, ele mostra que está conosco e ele mostra que está nos dando a direção. É o sinal. Não saia por aí vendo bichinho, vendo formiga, vendo barata, vendo borboleta, vendo esperança. Foi sinal. Veio. Não é isso não, em nome de Jesus. Eu estou falando para pessoas que querem ter uma vida de maturidade.
Deus dá sinal. Agora, cuidado, que o maligno também tenta atrapalhar, né? Mas Deus dá sinal todo dia que está conosco. Certo? Como perceber os sinais de Deus? Como eu posso perceber? Os sinais de Deus é percebido de 3 maneiras. A primeira é com fé. Se você crer que Jesus está na sua vida, você vai crer que diariamente ele vai sinalizar que está contigo. Porque numa relação interpessoal tem que ter sinal. Quer ver um sinal entre humanos? O sinal entre humanos é quando você olha para alguém, é um sinal. Quando você diz oi, quando você toca, quando você libera uma palavra, quando você dá um sorriso, é um sinal. Então, nessa relação interpessoal com Deus, também tem que ter sinal. Você dá sinal para Deus, orando, louvando, adorando, dizendo para Ele o que Ele significa, e Ele te dá um sinal. Por exemplo, eu liguei o celular agora, alguns minutos atrás, liguei. Eu dei o sinal que eu estava online. Quando eu dei o sinal, vocês apareceram. Começou a aparecer um bocado de gente aí. E eu dei um sinal e vocês responderam com um sinal. E agora há uma relação. É a mesma coisa. Todos os dias Jesus tem uma live com você. Todos os dias. Todos os dias Jesus tem uma live comigo e com você. Aleluia! E eu acredito que a live de Jesus com Adão e Eva era nesse horário aqui. Ia dando lá 5 horas, 17 horas, 17h30. E o Senhor diz, está na hora de ter a minha live com Adão e Eva. E o Senhor aparecia para ele. Todo dia. Deus tem uma live com você. Você sabe qual é o horário? Você sabe qual é o horário que o Senhor decidiu falar com você? Você sabia que Deus tem um horário para falar com cada um de nós? Com Adão e Eva era no final da tarde. E com você? Você sabe o horário que o Senhor fica online, numa live com você? Descubra. Para perceber os sinais dos céus, sinais de Deus, precisamos ter fé, crer. Segundo, temos percepção espiritual. Ficar atento, ficar ligado. O Senhor estava aqui, eu nem sabia. Jesus estava falando com os discípulos de Emaús e eles não perceberam que era o Senhor. Diariamente nós não percebemos Deus em muitos momentos. Mas Ele está conosco, falando conosco. Preste atenção. Para perceber o sinal de Deus, fé, percepção espiritual e cautela. Como eu falei, não vai sair de hoje por aí não dizendo, que você vê um vento, veio uma brisa, soprou uma brisa, Deus falou comigo. Eu vi a natureza, Deus falou comigo. Não é assim que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo o seguinte, que aquela pessoa que nasceu de novo, que é convertida, que tem o Espírito Santo, que serve a Jesus em espírito e em verdade, elas terão no seu dia sinais de Deus na vida delas. Elas terão. E se elas não estão tendo, é porque elas estão offline. Por isso que é importante a gente buscar a Deus. Por isso que quando a gente ora, jejua, lê a Bíblia, louva, vai ao culto, essas coisas melhoram o sinal da internet espiritual. Quando a gente fica carnal, a internet espiritual cai. Aí o sinal a gente não pega. Então, irmãos, o Senhor é o Deus de sinais. É um Deus que nos dá sinal.
Ele não dá sinal para o maligno, para a maligna geração, mas ele dá sinal para os servos fiéis e humildes. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu creio que esta palavra já foi um sinal de Deus para você nesta tarde. O Senhor está conosco, irmãos. Só o fato de vocês estarem aqui comigo já é um sinal de Deus. É um sinal de que Deus está usando a minha vida para falar com vocês agora. Glorifique ao Senhor. Perto está o Senhor. Peça ao Senhor para Ele desvendar os seus olhos. Assim como o salmista disse, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Também ore, desvenda os meus olhos para eu enxergar os teus sinais. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração. Compartilhe este vídeo com muitas pessoas que você conhece. Se inscreva na PIB de Macaúbas lá no YouTube. Me siga no Instagram. Ore pela minha vida, porque eu estarei orando por vocês. Um grande abraço para todos. Até domingo com mais uma palavra de ensino, mas também uma palavra que vai falar o seu coração. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Tchau. Um abraço.